Tudo bem? Tudo positivo por aí? Meu nome é Ana. Meu nome é Gustavo e nós somos da equipe do projeto Educatio. Hoje, no quadro Que é Conhecimento, falaremos sobre tatuagens. Quais são os tipos de tatuagens, as substâncias utilizadas, a forma de se remover uma tatuagem e os riscos envolvidos. Hoje abordaremos essa prática muito antiga que é cada vez mais comum nos dias atuais entre pessoas de várias idades. Segundo o antropólogo especialista em tatuagens Lars Krutak, não houve um momento ou local específico em que os desenhos corporais começaram a ser feitos. Na série Explicando, disponível na Netflix, ele disse que os desenhos corporais surgiram em diversos lugares e culturas, em momentos diferentes. No entanto, é correto afirmar que as tatuagens surgiram há milênios, e elas poderiam ser feitas por diversos motivos. Por exemplo, por motivos religiosos, usadas em rituais, como forma de arte ou para representar uma hierarquia social. Para exemplificar o quão antiga é essa prática, podemos citar a múmia Otzi, que viveu há cerca de 5.000 anos e é o registro mais antigo que se tem de marcações corporais, com mais de 60 tatuagens em seu corpo. Durante a Idade Média, no Ocidente, a tatuagem passou a adquirir um caráter pejorativo por causa do cristianismo. Ela era vista como uma profanação do corpo, que é a morada divina, e era motivo de punição. No século XVIII, com as grandes navegações, a tatuagem foi redescoberta. Um registro disso foi feito pelo navegador James Cook, que relatou em seus diários que os povos do Haiti faziam desenhos corporais usando pontas de osso embebedadas em tinta, e eles se referiam a elas como tatal, nome que deu origem às tatuagens de hoje em dia. No Japão, a marcação corporal foi usada com o intuito de punir criminosos até o fim do século XVII. Com a criação da máquina elétrica de tatuagem no século XIX, ela se popularizou em meio aos grupos marginalizados, como presidiários e prostitutas, adquirindo novamente um viés negativo. A partir dos anos 80, quando abriram estúdios profissionais de tatuagem, legalizados e regularizados, o status da tatuagem mudou e a prática foi ressignificada. Apesar do preconceito ainda existente, a tatuagem hoje é cada vez mais comum e é vista como uma forma de as pessoas expressarem a sua individualidade. Como exemplo, temos o atleta Bruno Fratos e a cantora Lady Gaga. Agora eu vou falar sobre as tatuagens definitivas. Mas afinal, o que é a tatuagem? E como ela é feita? A tatuagem definitiva consiste na aplicação de uma tinta na derme, que é uma camada intermediária da pele, com o auxílio de uma máquina elétrica com agulhas vibratórias acopladas que perfuram a pele com uma profundidade de até 2 milímetros. Após a introdução da tinta, é desencadeado um processo inflamatório na pele, que ao tentar eliminar a substância estranha introduzida, os macrófagos dérmicos, responsáveis por fagocitar, que é tipo devorar partículas e restos celulares, incorporam o pigmento e migram para os gânglios regionais. A população restante dessas células constituem o que nós vemos na pele de cada pessoa, a tatuagem permanente. Ao morrerem, os macrófagos deixam como herança esses pigmentos, que são ingeridos por macrófagos novos. A composição das tintas envolve normalmente uma substância que confere cor, como corantes e pigmentos, e ingredientes auxiliares, como água, solventes e aditivos. O solvente é um componente que tem a capacidade de promover a dissolução de solutos. Nas tintas, ele tem duas finalidades: solubilizar a tinta e conferir a viscosidade adequada para a aplicação. Um exemplo de solvente muito utilizado nas tatuagens é o etanol, aquela mesma substância presente nas bebidas alcoólicas e nos combustíveis para carros. Já os aditivos são ingredientes que, ao serem adicionados à tinta, proporcionam mudanças como melhora na estabilidade, na aplicabilidade, na qualidade e no aspecto da substância. Existe uma variedade enorme de aditivos com diferentes funções, como conservantes, espessantes e estabilizantes. A glicerina é um exemplo de aditivo muito utilizado. Ela atua como umectante. É uma substância que ajuda a evitar a perda d'água e manter a hidratação. Ela apresenta baixo grau de toxicidade, sendo aceita até em peles mais sensíveis. Outro exemplo é o etileno glicol, que cumpre a função de anticongelante, diminuindo o ponto de solidificação. O ácido benzoico também é um exemplo de aditivo e cumpre a função conservante, ou seja, é responsável por evitar a proliferação de micro-organismos. Outro tipo de aditivo são os tensoativos, que consistem em uma molécula em que uma extremidade é hidrofílica, ou seja, solúvel em água, e a outra lipofílica, solúvel em óleo e gorduras, e a solubilidade em água diminui com o aumento da cadeia lipofílica. Eles são divididos em aniônicos, catiônicos, anfóteros e não iônicos.
Os não iônicos são utilizados nas tintas pois apresentam afinidade com a pele. Inclusive, eles são os mais utilizados em cremes, pois devido à compatibilidade com os olhos e a pele, tornam o produto hipoalergênico. Um exemplo de tensoativo não iônico são os polietilenoglicóis, também chamados de PEGs. Já o pigmento é um material sólido em forma de pó constituído por componentes orgânicos ou inorgânicos. Eles são substâncias capazes de proporcionar cor a diversos substratos, como plástico, tintas, alimentos e outros materiais. O pigmento ideal para tatuagens deveria ter as seguintes características: 1. Solubilidade em água, pois componentes solúveis em água também são solúveis em sangue e podem invadir qualquer parte do corpo. 2. Estabilidade térmica para resistir a mudanças de temperatura sem alterar sua composição. 3. Não ser tóxico. E 4. Ser biodegradável. Os componentes não biodegradáveis não são processados pelos seres humanos e se acumulam no organismo, podendo causar uma intoxicação. No entanto, nenhum pigmento, seja ele natural ou sintético, se encaixa em todas as exigências. Por muitos anos, os pigmentos foram feitos predominantemente com compostos inorgânicos. Alguns elementos de transição, os da família B da tabela periódica, têm a propriedade de formarem compostos coloridos e por isso são usados na produção de pigmentos. O problema dos compostos inorgânicos é que eles possuem uma toxicidade de moderada a alta. Ainda assim, eles são utilizados na composição de tintas em geral até hoje, inclusive nas de tatuagem, pois o custo de produção é mais baixo. As cores podem ser geradas por diferentes compostos, e a seguir vamos citar alguns deles. Um exemplo de composto que gera a tonalidade azul é o aluminato de cobalto 2, enquanto os óxidos de cromo podem gerar diferentes tonalidades de verde. O óxido de cromo 3 resulta em verdes mais escuros, enquanto o óxido de cromo 3 hidratado gera tonalidades mais próximas de verdes azulados. O branco pode ser gerado pelo dióxido de titânio, que aparece na natureza em forma de minerais e é capaz de gerar um pigmento branco. O sulfeto de zinco também origina um pigmento branco, mas é um pigmento fosforescente, que é capaz de brilhar no escuro. A cor vermelha pode ser gerada pelo óxido de ferro 3, também conhecido como hematita, que é produzido a partir da oxidação do ferro. O pigmento preto pode ser gerado a partir do sulfeto de mercúrio 2. Esse composto possui duas formas alotrópicas estáveis, o cinábrio e o sulfeto preto. O sulfeto preto é o responsável pela tonalidade. Ele pode ser obtido a partir do metal cinábrio ou preparado sinteticamente de algumas formas. Podemos obtê-lo, por exemplo, aquecendo o mercúrio com uma solução de pentasulfeto de potássio. O amarelo pode ser gerado pelo cromato de chumbo 2. Ele é formado como um precipitado amarelo na reação do cromato de potássio com o nitrato de chumbo 2. Devido às chances adversas e intoxicações causadas pelos pigmentos inorgânicos, a maioria das tintas passou a ser feita a partir de pigmentos orgânicos, que são bem mais aceitos pela derme e apresentam cores mais vibrantes. Além disso, confere à tinta uma menor densidade, tornando a aplicação bem mais fácil. Porém, são menos resistentes à luz e ao laser para remoção, além de serem mais caros. Apresentam também baixa estabilidade química e térmica quando comparadas aos pigmentos inorgânicos. De um modo geral, os pigmentos orgânicos sintéticos apresentam-se na forma de pequenos cristais das mais variadas formas e são constituídos de estruturas moleculares benzênicas, naftalênicas ou antracênicas, nas suas formas mais simples ou com grupos substituintes. Isso é essencial, visto que possibilita a ressonância eletrônica, promovendo a absorção de radiação eletromagnética e a emissão de luz na região visível do espectro. Lembrando que temos um vídeo somente sobre pigmentos e que explica detalhadamente a relação entre absorção e cor. O link está aqui na descrição. A seguir, vamos ver alguns exemplos de pigmentos orgânicos e os compostos presentes em cada um. O azul da fitolucenina não é biodegradável, mas não é tóxico para peixes e algas. Não há perigos específicos e evidências de efeitos cancerígenos. Já o verde fitolucenina G pode causar sérios defeitos congênitos por depressão de cobre em embriões em desenvolvimento. O diarilídeo amarelo não é tóxico, porém temperaturas acima de 200 graus Celsius liberam composto cancerígeno. Então já sabe, evite entrar em forno quente. Meridinaftol origina o pigmento vermelho. A substituição do grupo etóxico do composto por um metóxido causa uma menor estabilidade e o desbotamento mais fácil da cor final.
Já o pigmento laranja 34 é amplamente utilizado na China e está na lista de pigmentos considerados a ser banidos na Europa a partir de 2022 por não seguir as regras de segurança. Já as tatuagens de rena, ao contrário das tatuagens definitivas, são feitas através de um processo indolor e são temporárias. A rena pode ser comercializada em forma de creme ou em forma de um pó, que ao ser misturado com a água se torna uma pasta e então é utilizado. O pigmento é extraído a partir de uma planta chamada Rena Lawsonia inermis, originária da Índia e encontrada em outros países da Ásia. Ela é utilizada há mais de 5.000 anos pelos povos locais, como pigmento para a pele e para o cabelo. O princípio ativo dessa planta é a 2-hidroxi-1,4-naftoquinona, genericamente chamada de Lawsona. As quinonas são compostos orgânicos e vários de seus derivados 1,4-naftoquinonas são coloridos, podendo, portanto, ser utilizados como corantes. A pigmentação acontece quando a pasta entra em contato com a pele. O corante penetra e se liga à queratina da pele através de um processo de oxidação que causa o escurecimento do pigmento. O princípio ativo fica nas camadas mais externas e mortas da pele, por isso a tatuagem de rena é temporária, já que as camadas mais externas da pele se renovam. E não é só porque a tatuagem de rena é mais natural que ela se isenta de apresentar riscos. Há muitos casos de dermatite de contato causada pelo uso dessas tatuagens. No entanto, a reação em geral não se dá devido ao uso da Lawsona pura, mas sim pela adição de um composto orgânico chamado parafenileno-diamina, mais conhecido como PPD. Essa substância é utilizada para escurecer e melhorar a fixação da tatuagem. A base do PPD é incolor e necessita de oxidação para se tornar uma tintura. A forma totalmente oxidada do PPD não sensibiliza. O risco está na sua forma parcialmente oxidada, que pode causar a alergia de contato. Como forma de prevenir as reações alérgicas e dermatites, é crucial checar a composição da rena na embalagem ou perguntar a quem fará a aplicação da rena. Caso haja PPD na composição, ou em caso de não saber se há ou não, o ideal é não fazer a tatu. Atualmente, entre 7 e 17% dos indivíduos se arrependem e procuram um aconselhamento para a remoção da tatuagem, seja por deformação que acompanha a mudança corporal ou ainda alteração da cor. Apesar de muitos acharem ser a solução, a remoção a laser é muitas vezes um processo demorado, caro e que deixa cicatrizes profundas. As técnicas mais antigas de remoção de tatuagem datam de 543 a.C., quando os gregos realizavam a abrasão, seguida da aplicação de sais e produtos químicos. Além disso, o uso do ácido tricloracético em altas concentrações também já foi descrito, porém ambas as técnicas nem sempre provocavam a remoção completa e causavam cicatrizes inestéticas. Outro procedimento também já realizado é a retirada cirúrgica, recomendada para pessoas que apresentam reações alérgicas aos pigmentos da tatuagem, visto que a remoção a laser pode ocasionar um choque anafilático, que é a forma mais grave de uma reação alérgica. O primeiro relato de remoção a laser é de 1965, por Goldman, com o laser QS-ND-YAG, porém caiu em desuso. Já no final da década de 70, os lasers mais utilizados eram de dióxido de carbono e argônio, porém problemas como hipopigmentação passaram a surgir. No começo dos anos de 1980, houve um grande avanço e os lasers Q-switched seletivos destruíram alvos específicos com um mínimo de dano ao tecido subjacente. Com a utilização desses lasers, observa-se a destruição do pigmento contido nas células e a fragmentação dos pigmentos-alvo. Esse pigmento é fagocitado, ou seja, absorvido pela célula, e uma resposta inflamatória se encarrega de transportar essas células para o tecido linfático. Os 3 lasers da Q-switches utilizados até hoje são o QS-Ruby, o QS-ND-YAG e o QS-Alexandrite. Geralmente, tatuagens mais escuras e amadoras respondem bem aos lasers porque, por definição, a cor preta absorve todos os comprimentos de onda de luz visível. Já cores como vermelho e verde têm resposta variável, enquanto amarelo e laranja são reconhecidamente muito resistentes e a resposta ao tratamento é imprevisível. É importante salientar que é indicada a aplicação de anestesia antes das sessões, sendo possível o uso de anestéticos tópicos em forma de creme com lidocaína a 5%. Atualmente, estudos estão focados no desenvolvimento de lasers mais rápidos, em picosegundos, e no direcionamento mais eficiente do laser ao pigmento das tatuagens, além de técnicas que inibam o crescimento dos macrófagos, pois, interrompendo o processo,
novos macrófagos não conseguem capturar os pigmentos da tinta de tatuagem, que tem grande chance de se desfazerem no sistema linfático. Já em relação aos riscos, vamos começar falando da intoxicação por metais pesados, que acontece quando esses são absorvidos pelo organismo e se depositam nos tecidos ósseos e gordurosos, não sendo eliminados ao longo do tempo. Entre alguns efeitos causados por esses metais, podemos citar o mercúrio, que afeta o sistema nervoso central, rins, fígado e sistema digestório, o cádmio, que causa distúrbios gastrointestinais, pneumonite e edema pulmonar, o chumbo, que causa saturnismo, com problemas gastrointestinais, diferentes tipos de anemia, insuficiência renal, problemas neurológicos como cefaleia, depressão e irritabilidade. O cobalto afeta os pulmões, podendo causar asma brônquica ou fibrose, cicatrizando e endurecendo o tecido pulmonar. E o cromo, que causa câncer pulmonar e destruição do septo nasal. Outros riscos e perigos que envolvem as tatuagens podem ir desde pequenas reações de sensibilidade até infecções mais graves. Em relação às reações alérgicas, um estudo de 2013 refere a fotossensibilidade a 9% das tatuagens, com uma predominância maior da coloração preta em relação à vermelha, já que há maior absorção de energia solar. Essas reações podem manifestar-se por eczemas, processos crônicos ou agudos de inflamação da pele, que se apresentam em forma de manchas avermelhadas com pequenas bolhas. Muitos metais excedem os limites de alergia seguros e ainda são utilizados em tintas, como crômio, níquel e cobalto. O principal responsável é o pigmento vermelho, com o mercúrio como agente desencadeante, além de outros pigmentos clássicos de sais metálicos já citados. Outro alarmante é o carbono preto, um excelente fotossensibilizador que induz inflamação e gera espécies reativas de oxigênio na pele tatuada quando exposta à luz ultravioleta. Já a determinação da ocorrência de infecções é difícil de se dizer, já que poucos pacientes consultam os médicos. Porém, sabe-se que há relatos de 0,4% de lesões purulentas e 1,1% de febre. O risco de se infectar depende principalmente da experiência do tatuador, sendo mais comum o risco de infecção por tatuadores amadores e não licenciados, as condições de higiene do procedimento, desde esterilização dos equipamentos até a desinfecção da pele, o período de cicatrização, associado também à falta de higiene e alguns arranhões que pode haver, e a esterilidade das tintas usadas, dentre outros vários exemplos. As infecções bacterianas e víricas, causadas por bactérias e vírus, são mais comuns, enquanto fúngicas e parasitárias são consideradas mais raras. Enfim, é evidente que são necessários vários cuidados na hora de realizar uma tatuagem. Procurar por tatuadores credenciados, conhecer as instalações do local do procedimento, dar preferência aos pigmentos orgânicos e seguir as instruções pós-tatuagem são algumas das dicas que evitam e amenizam os riscos e dão mais segurança na hora de realizar essa arte tão bela. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenham entendido tudo sobre tatuagens. Então manda esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que ama tatuagem, ou até para alguém que seja um pouco curioso, tenha medo, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre essa prática tão legal. Curte e compartilhe esse vídeo e nos siga nas nossas redes sociais para ficar ligado nas próximas novidades. Até logo! Beijos científicos e até a próxima!